Análise de editais economiza mais de 4 milhões de reais aos cofres públicos em trabalho realizado pelo TCM Goiás. Robôs da Corte de Contas Mineira evitam 1 bilhão de reais em licitações irregulares. Ministro do TCU participa de Caravana da Governança, realizada em Alagoas. TCEAL inaugura seu memorial, expondo sua história e atuação. Modelo de atuação consensual do TCE-MT é apresentado em encontro da Escola de Advocacia Pública de Mato Grosso. TCE-RS comemora seus 88 anos com convênio com o Instituto Caldeira e lançamento da TV TCE. Está no ar mais uma edição do Jornal Atricom, que é produzido pela TV Cidadã Alagoas, em parceria com as assessorias de comunicação do Sistema Tribunal de Contas do Brasil. O Tribunal de Contas de Alagoas reuniu membros e servidores para a inauguração de seu memorial. A parede que fica na entrada da Corte de Contas alagoana conta a história da entidade por meio de painéis de MDF adesivados e monitores touchscreen expostos no salão central. Os vistosos painéis e monitores instalados no salão central do Tribunal de Contas de Alagoas dão vida agora ao Centro da Memória do TCEAL. O memorial foi inaugurado nesta segunda, dia 10, e contou com a presença de servidores e conselheiros que integram o quadro da entidade, como o presidente da Corte de Contas alagoana. O tribunal inaugura nesse momento esse acervo histórico, muito rico, inclusive. O Tribunal de Contas tem muito conteúdo, tem muito o que apresentar à sociedade alagoana. Esse acervo cultural que hoje nós inauguramos, ele representa aquilo que é uma transformação entre a nossa base histórica, os nossos primórdios, os nossos primeiros passos como Corte de Contas, como agente de controle externo. Hoje nós já estamos falando, como disse agora há pouco, em tecnologia da informação, nós estamos falando em inteligência artificial, mas nós precisamos ter essa base. Nós precisamos saber de onde viemos, o que é a nossa história, o que nós construímos. Portanto, é um momento de muita alegria para mim estar, nesse momento, presidindo a Corte de Contas e poder entregar à sociedade alagoana, notadamente aqueles que virão nos suceder, os alunos, os professores, aquelas pessoas que têm interesse de conhecer o sistema controle de contas, vir ao Tribunal de Contas e ver esse acervo, aprender e com certeza no futuro vem aqui a nos substituir. Em uma linha do tempo, o memorial conta fatos históricos desde a criação do Conselho de Finanças em 1947. Além de todo o contexto nacional, quem tiver acesso ao memorial vai conhecer a criação da Corte de Contas alagoana por meio de fatos, eventos e personalidades que contribuíram para o crescimento da entidade até os dias de hoje, como o vice-presidente do TCEAL, Otávio Lessa. É um momento de uma importância e, para mim, eu me sinto muito orgulhoso e honrado de ter participado dessa proposta, dessa ideia. Todos que participam direta ou diretamente do Tribunal de Contas ou participaram, a gente tem que ter uma história, gente. A gente não chegou aqui neste momento, nessa possibilidade hoje de estar se integrando até com a tecnologia, que é um momento que no passado, como eu estou aqui há mais de 20 anos, a gente não tinha essa oportunidade de ter esses controles, essa integração e interação com a sociedade. Então a gente está usando todas essas ferramentas. Então não seria justo que a gente tivesse tudo isso que a gente está vivendo hoje, a gente não mostre para a sociedade alagoana, para todos que queiram aprender e entender o Tribunal de Contas, de onde ele nasceu, como é que ele veio, que era um Conselho de Contas, que viveu em outro prédio, que esse prédio foi construído basicamente para atender às necessidades do Tribunal de Contas. O conselheiro aposentado José de Mello conta que esta é a primeira etapa da entrega do memorial. Estamos na primeira etapa do nosso memorial, a etapa touchscreen audiovisual, contando a história do Tribunal de Contas do Brasil, desde 1990 até o dia de hoje, incluindo naturalmente o Tribunal de Contas de Alagoas. É por isso que é muito importante guardar a memória e acompanhar o dia a dia das contas públicas de todos os gestores públicos do Estado de Alagoas. Após essa etapa, qual é o outro momento? É uma etapa física em que nós vamos mostrar os documentos, as vestimentas,
as ferramentas de trabalho, enfim, a parte física. Nós estamos aqui inaugurando a parte tecnológica, touchscreen, entendeu? Porque é a parte mais visível, mais fácil para a educação dos alunos e da população de Alagoas e do Brasil. Ficou lindo demais, viu? Quem visitar e passar pelo TCE de Alagoas vai poder entender o papel importante dessa corte. Muito bacana a iniciativa. Ainda em Alagoas, o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, foi presença confirmada na Caravana da Governança. A iniciativa buscou capacitar prefeitos, gestores municipais e contadores públicos a respeito da governança. O Tribunal de Contas do Estado de Alagoas sediou nesta segunda, dia 17, a 10ª edição do Seminário de Governança Municipal para Prefeitos e Gestores Públicos. Intitulada Caravana da Governança, o seminário, realizado pelo Conselho Federal de Contabilidade e Rede Governança Brasil, teve como objetivo principal capacitar prefeitos, gestores municipais e contadores públicos sobre governança. Iniciativa que está sendo disseminada em todo o país. O Conselho Federal de Contabilidade firmou uma parceria com a Rede Governança Brasil e estamos rodando o Brasil, que a gente tem chamado de Caravana da Governança, justamente para envolver cada vez mais os profissionais da contabilidade numa temática que é nossa, verdadeiramente nossa, porque os profissionais de contabilidade, na sua atuação diária, já militam com os mecanismos de liderança, de estratégia e controle, com a transparência dos recursos públicos. Então, o que a gente quer é exatamente isso, plantar uma sementinha da governança para que a gente, num futuro muito próximo, a gente tenha contas melhores aplicadas, recursos públicos mais bem utilizados em benefício da sociedade e com o envolvimento direto dos profissionais da contabilidade. O evento foi realizado com o apoio do TCE-AL por meio da Escola de Contas, do Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas e da Associação dos Municípios Alagoanos, a AMA. Dentre os bons exemplos de governança trazidos como caso de sucesso está a cidade de Maragogi, como destacou o vice-presidente do TCE-AL, conselheiro Otávio Lessa. Nós estamos sendo protagonistas no Nordeste, como o primeiro município foi Maragogi. Isso é que é uma importância simbólica para que os outros municípios que venham, através do presidente da AMA, venham fazer essa adesão, essa liderança, essa governança que veio plantado lá há 9 anos atrás, pelo próprio ministro Nardes, foi ele que levantou essa bandeira e hoje está tentando consolidar cada vez mais, através das suas palestras, essa evolução e essa necessidade. A palestra magna sobre governança pública municipal ficou a cargo do ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, que trouxe sua experiência com base nas boas práticas desenvolvidas no mundo todo. O projeto e a minha fala hoje vai ser em cima do modelo que nós montamos com a OCDE. O que é a OCDE? A OCDE são os 38 países mais desenvolvidos do planeta. Então, baseado nesse projeto, nós começamos a implantar um projeto, e agora com o CFC, com o Conselho Federal de Contabilidade, que são os contadores que fazem esse trabalho de orientação para as empresas, para as prefeituras. Então, é muito importante você ter técnicos bem preparados para orientar e fazer esse trabalho. Então, através da liderança do CFC, juntamente com os tribunais de contas, com o TCU e com a rede de governança que nós criamos, que são voluntários. Todas essas palestras que a gente vê aqui hoje, nós vamos trazer uma caravana de pessoas muito preparadas, com mestrado, com doutorado. Para o prefeito de Maceió, eventos como esses são meios de modernizar a administração pública. A governança ela é fundamental para a modernização da administração pública, né? Existe um princípio que é o princípio da atualidade, né, ou um princípio da mutabilidade, que depois da administração gerencial, com esse novo modelo de Estado, inclusive pegando alguns princípios e conceitos da própria administração privada, para nesse período pós-burocrático dar uma melhor contribuição. Então o ministro Augusto Nardes está de parabéns em encabeçar esse movimento por todo o Brasil, trazendo esses conceitos modernos para as prefeituras, para os governos de Estado, para que a gente possa também estar atento a essas mudanças, a esse processo de atualização, porque isso tudo faz com que nós tenhamos uma melhor efetividade e eficiência na hora de tomarmos decisões. Fundamental esse cuidado com as lideranças que estão à frente do serviço público. Quem ganha é a população. O Conselho de Contabilidade e o TCU estão de parabéns.
A gente vai ver agora a tecnologia trabalhando a nosso favor. Robôs da Corte de Contas Mineira evitaram R$1 bilhão em licitações irregulares. Aumentar a capacidade das ações de controle externo com a utilização de novas tecnologias tem sido uma das principais ações da Diretoria de Fiscalização Integrada e Inteligência do Tribunal de Contas Mineiro, o Suricato. O uso da inteligência artificial aqui no Tribunal de Contas está apresentando resultados positivos. A prova disso é que os robôs Alice e Solaris já evitaram, em menos de 3 meses e meio, mais de R$1 bilhão em licitações irregulares em todo o estado. Somente de abril até metade do mês de julho deste ano, o robô Solaris, criado exclusivamente para atender as demandas do Tribunal de Contas, conseguiu evitar mais de R$627 milhões em licitações irregulares. Já o Alice, o robô criado pelo Tribunal de Contas da União e utilizado pelo TCE Mineiro, conseguiu impedir mais de 400 milhões em irregularidades. Juntos, os dois robôs conseguiram rastrear mais de 10 mil licitações e selecionar cerca de 1.500 com a possibilidade de erro. Após a análise dos auditores do TCE, foram confirmadas 159 irregularidades em 115 municípios mineiros. Segundo o Suricato, todas as prefeituras notificadas já responderam às instruções do TCE, procuraram resolver as pendências e regularizar os processos de compra. O analista de controle externo, Fábio Dias Costa, considerou positivos os resultados apresentados pela inteligência artificial e destacou que o objetivo dos robôs não é evitar os gastos públicos, e sim regularizar os processos licitatórios, impedindo que os municípios cometam erros e tenham prejuízos. O intuito dessas ações de fiscalização é de melhorar a qualidade do gasto público, melhorar a gestão pública, fazer com que os processos licitatórios sejam realizados da forma melhor ao interesse público, então sem restrição de competitividade, sem limitação a marcas, a fornecedores ou a participantes desses processos licitatórios. A polêmica dúvida quanto à utilização da inteligência artificial e a substituição da mão de obra humana também foi comentada por Fábio Dias. Ele deixou claro que nas ações do Suricato, os robôs trabalham apenas dando suporte de organização e no processamento de dados, não limitando, portanto, o trabalho da inteligência humana. O uso da inteligência artificial, no nosso entender, ele deve ser visto como um facilitador do trabalho do auditor. Então nós trabalhamos com uma base de dados muito grande e que seria até humanamente impossível analisar todos os dados referentes à ação administrativa do poder público por um auditor humano em tempo real. Então, a utilização desses robôs, dessa tecnologia da informação, permite uma filtragem e uma análise mais assertiva do auditor que consegue analisar aquilo que foi apontado como risco. Em Goiás, o trabalho do TCM com análise de editais resultou em uma economia de mais de 4 milhões aos cofres públicos. Para evitar o desperdício de dinheiro público e problemas futuros para os gestores, a Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás analisou, em um ano, 158 editais de procedimentos licitatórios, em busca de falhas ou erros. Em 27 documentos, foram encontrados indícios de sobrepreço e a Secretaria entrou em contato com os jurisdicionados para informar das falhas e pedir correções. A gente entra em contato com o jurisdicionado, aponta as nossas considerações, o jurisdicionado acata ou não as nossas considerações da Secretaria, mas nesse ano de 2022, de todos os contatos que nós tivemos com o jurisdicionado, nós analisamos mais de 100 editais, um único município, um único edital que o município não acatou. E aí nós representamos para o tribunal atuar. Mas todos os outros, houve a correção, houve a adequação. Então o trabalho é bem aceito, ele tem uma receptividade boa tanto dos jurisdicionados quanto do nosso tribunal. Internamente ele é bem aceito, ele é bem visto. Então é um trabalho que, a depender das nossas demandas, tem outras demandas que a gente tem, o interessante é que o tribunal conseguisse voltar mais ainda para fazer essa atividade preventiva.
As correções permitiram a economia de mais de 4 milhões de reais aos cofres públicos, na compra de materiais e equipamentos, em serviços de limpeza urbana e em obras de pavimentação, edificação e infraestrutura. O trabalho preventivo reduziu a quantidade de processos, denúncias, impugnações e recursos contra os editais. Além de preventivo, foi educativo. Em Quirinópolis, cidade da 5ª região do TCM de Goiás, a atuação prévia do tribunal barateou os custos da pavimentação asfáltica e ainda melhorou a qualidade dos editais. Mas foi tranquila a abordagem. Eles fizeram os apontamentos da licitação, né, que eles entenderam que estava a mais e informaram a gente via e-mail. E aí a gente comunicou eles, né, do que a gente tinha analisado, que ia analisar, e suspendeu o certame na época. Eu acho muito importante, tanto para a gente, né, que é como equipe de licitação, porque resguarda a gente do que a gente chegar lá na frente do processo, ter que anular esse processo todo e reabrir, fazer de novo, quanto para a própria população, né, porque é dinheiro público. Eu acho importante estar pontuando, porque a gente erra mesmo e os órgãos de controle estão aí para isso, né? Além dos preços, foram analisados os projetos básicos, a publicidade e os itens de qualificação técnica e econômica dos editais. Para o Ministério Público de Contas, o trabalho é positivo, tanto para os órgãos de controle quanto para a sociedade. O Tribunal de Contas, enquanto uma instituição de controle externo da administração pública, na minha visão, ele ganha muito com esse tipo de atuação, digamos assim, extraprocessual, não é? Esse também é um tipo de atuação que o Ministério Público de Contas tem desenvolvido em outras vertentes, não necessariamente nessa que é feita de editais de obras, que é feito pela Secretaria de Fiscalização, mas eu penso que a análise fora de processos, ou seja, esse diálogo mais próximo com o gestor público na busca da solução dos problemas, sem a necessidade de ajuizar uma denúncia ou de ajuizar uma representação, é um caminho e é um modelo a ser seguido pelos demais tribunais de contas, pelos órgãos de controle externo, porque ele traz resultados mais céleres e muitas vezes são mais efetivos e mais eficazes do que a simples processualização. E a sociedade, claro, né, complementando, ela ganha porque ela tem ali, o problema na verdade ele não chega nem a existir, porque o edital ele é corrigido antes que a licitação aconteça. Então a população ela tem ali, o erário público é preservado e com isso o dinheiro público ele é melhor utilizado em prol da sociedade. Então ganha o tribunal com a celeridade, ganha o gestor, que evita ter contra si um processo ajuizado no tribunal, seja pela própria unidade técnica, seja pelo Ministério Público, e ganha a sociedade, que vai ter os recursos públicos protegidos e os princípios da administração pública respeitados. Quanto mais economia aos cofres públicos, mais melhorias revestidas à população, não é, gente? As mesas técnicas do TCE-MT, modelo de atuação consensual adotado pela Corte, foram apresentadas no primeiro encontro multidisciplinar da Escola de Advocacia Pública de Mato Grosso. Confira. As mesas técnicas do Tribunal de Contas de Mato Grosso, referência nacional, foram apresentadas no primeiro encontro multidisciplinar da Escola de Advocacia Pública de Mato Grosso, realizado na Escola Superior de Contas. Esse modelo de atuação consensual para a resolução de questões complexas relacionadas à administração pública, adotado pelo TCE mato-grossense, foi apresentado pelo vice-presidente da Corte de Contas, conselheiro Walter Albano. O Tribunal de Contas vinha se sentindo incomodado e pensando, olha, como é que ele pode ser útil para cumprir o princípio da celeridade, para democratizar as discussões dos grandes problemas, dos problemas complexos, abandonar aquele espírito punitivo a priori e procurar a solução. Isso foi mexendo com o tribunal como um todo e no início da gestão do conselheiro Guilherme Maluf, ele deu iniciativa ao assunto. Eu estava contribuindo com ele na construção desse processo. O conselheiro Novelli veio e consagrou. Nós institucionalizamos e realizamos a primeira mesa técnica, que chamamos de embrião.
o subprocurador-geral de Aquisições e Contratos da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, foi o debatedor da palestra realizada pelo conselheiro Walter Albano. Ele destacou a importância do modelo adotado pelo TCE para evitar a judicialização. E eu pude constatar essa realidade. Há cerca de 20 dias houve um grande evento dos TCEs de contas, dos tribunais de contas aqui, o Mato Grosso recebendo os representantes de todos os tribunais de contas do Brasil, e as palestras mais concorridas foram exatamente as duas palestras que tratavam do assunto da consensualidade. Então, até onde eu sei, e tenho muito bom relacionamento com o pessoal do Tribunal de Contas de Minas Gerais, eles vieram exatamente para aprender com o Mato Grosso essa ferramenta da mesa técnica. Com o objetivo de debater as novidades no cenário das contratações públicas e possíveis mudanças no arcabouço fiscal, um dos temas também abordados foi a consensualidade no poder público e superação de velhas tradições. A ideia é que as partes envolvidas em qualquer tipo de discussão, em qualquer tipo de debate, sentem juntas e conversem. Às vezes o debate ele é tão impeditivo do início de uma conversa, que essa conversa não existe, e assim as pessoas nem sabem o quão fácil às vezes era solucionar um problema. E aqui no TCE, por exemplo, a gente vê isso com muita força nas mesas técnicas que têm se instalado, problemas aparentemente sem solução jurídica fácil, simples. À medida que são colocadas em mesa, com todos os atores participando, passam ali a surgirem construções, e construções que trazem soluções e resolvem o problema das pessoas. O poder público não só pode, como ele deve fazer transações, deve buscar os meios adequados de resolução de conflitos, como a mediação, a arbitragem, para fazer o quê? Que o problema não chegue às portas do judiciário, ou chegando, que ele seja resolvido com mais celeridade. E sob elogios dos palestrantes e debatedores, o vice-presidente do TCE, que também é presidente da Comissão Permanente de Normas, Jurisprudência e Consensualismo do Tribunal, reforçou que, por conta dos ótimos resultados, o método vai continuar sendo aplicado na Corte de Contas. Nós estamos com 6 em andamento. Algumas foram pedidas e não foram admitidas por não preencher os requisitos, mas é isso, tem 6 em andamento. Uma delas, por exemplo, diz respeito à alimentação nos presídios. Tem uma ordem de grandeza extraordinária do ponto de vista humano e social. O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul comemorou seus 88 anos de existência com um convênio com o Instituto Caldeira, além do lançamento da TV TCE-RS. Confira. No dia 26 de junho, o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul comemorou 88 anos de criação. E para celebrar essa data, lançou a TV TCE e, além disso, assinou um termo de adesão com o Instituto Inovador aqui no Rio Grande do Sul. Confira a matéria a seguir. O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul comemorou na noite desta segunda-feira, no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, os 88 anos de criação. Na solenidade de aniversário, o TCE-RS e o Instituto Caldeira firmaram um termo de adesão que marcará uma nova fase do tribunal, que passará a ter um espaço de inovação dentro do Instituto que potencializará de forma inovadora a atuação do TCE. Nesse dia que marca um convênio do Tribunal com o Instituto Caldeira, pregando aquilo que nós há tempo falando. Temos que inovar, temos que avançar. O governador também tem essa linha, junto com a inovação, ampliando a educação do povo gaúcho. Durante a celebração, 7 autoridades que contribuíram para o desenvolvimento do Estado foram homenageados com a escultura símbolo, O Gaúcho, obra exclusiva para o TCE, de autoria da artista Glória Corbetta. Entre eles, o atual governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, foi agraciado pelo tribunal. O Rio Grande do Sul conta com uma Corte de Contas, com um tribunal que tem toda a capacidade técnica, toda o esforço também, no sentido de não ser simplesmente punitivo de quando se faz errado, mas sim de trabalhar na lógica da orientação para que se garanta a boa utilização dos recursos. Eu sou testemunha disso, fui presidente da Câmara, prefeito, governador do Estado hoje e tenho acompanhado essa constante evolução do tribunal para cumprir com a sua missão e garantindo não apenas que o recurso público não tenha problemas de utilização, mas garantir que a política pública seja entregue para a população. Isso é muito importante.
Para marcar o aniversário da instituição, foi lançado o canal do YouTube TV TCE, com o objetivo de aproximar a sociedade do tribunal, mostrar o trabalho desenvolvido pelo órgão e também orientar os gestores. Lançamos também, agora nos 88 anos, a TV TCE, algo que era reivindicado há tempo, que todo um trabalho para construir, para botar um canal, para ter matéria, para botar no YouTube, para botar em outros meios que nos pedem matérias, e agora com a TV TCE. Eu acho que isso é uma inovação fantástica que estamos fazendo também para poder nos aproximar da população. O jornal Atricom, que é produzido pela TV Cidadã Alagoas, em parceria com as assessorias de comunicação do Sistema Tribunal de Contas, fica por aqui. Te espero na próxima edição.